Como saber se a menopausa está chegando? Será que é só uma onda de calor? Ou será que tem mais detalhes que a gente precisa se atentar? Hoje, no nosso podcast, doutora Flávia Junqueira, obstetra e ginecologista. Doutora, eu preciso me preocupar com os outros detalhes, é isso? Com certeza. E conta, a senhora estava falando a respeito, né, de como é importante saber desses sintomas. Quais são esses sintomas? Que momento que ela chega? Esse é um momento muito importante, né, das fases de vida da mulher, né? E é importante que a mulher entenda, compreenda o que está acontecendo. E a gente vê que ainda tem muita desinformação sobre essa etapa da vida, né? Uma das coisas que é sempre importante a gente pontuar é o que é menopausa e o que é climatério, porque as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender, né? Sim. Então, menopausa é uma data específica. Ela é a última menstruação da vida da mulher. Então, quando você tiver o último sangramento, aquele foi a menopausa. É um diagnóstico que é retrospectivo. Então, eu vou falar que você teve a menopausa 12 meses depois, quando você tiver ficado 12 meses sem sangrar. Ah, então precisa de um período para declarar como menopausa. Isso, exatamente. Agora, o climatério é a fase de vida da mulher em que a gente transiciona da fase de vida reprodutiva para a fase de vida não reprodutiva. E os sintomas que estão associados a essa fase de transição, eles podem começar até 10 anos antes da menopausa. 10? 10 Meu anos. Deus! Né? Então, se a gente pensar que, em média, as mulheres têm a menopausa em torno de 48, 50, 51 anos, mulheres na faixa etária de 40, às vezes até um pouco menos, já podem estar apresentando sintomas relativos a essa fase. A fase do climatério. Do climatério. Entendi. E, normalmente, os primeiros sintomas não são as ondas de calor, né? Porque a maioria das pessoas reconhece o climatério pelas ondas de calor, né? Então é o que é mais popularizou-se, né? Sim. Só que a gente tem uma infinidade de outros sintomas que estão ligados a essa fase e que numa etapa mais precoce desse processo, normalmente vão ser esses sintomas que vão aparecer. Então a mulher começa a ter alteração de sono. Então de repente ela acorda no meio da madrugada e o sono simplesmente foi embora. Ela não consegue voltar a dormir. Né? Começa a ter uma TPM mais intensa, então ou não tinha TPM e passa a ter, ou ela tinha e começa a ficar uma coisa assim, fora de controle. Alterações de humor, irritação, ansiedade, cansaço. Ela pode começar a perceber ressecamento, então ressecamento do olho, ressecamento da boca, redução da lubrificação da vagina. Ela pode ficar mais sensível a som. Som? Sim, a som, a luz. Então aquilo começa a incomodar mais, não incomodava, de repente aquela barulheira dos filhos começa a... Nossa, eu não aguento, né? Então começa a incomodar. Climatério. Alterações do ciclo menstrual. Numa etapa inicial, normalmente, o ciclo encurta. Então ele começa a ter intervalos menores, para depois ele entrar numa etapa que ele começa a falhar até que ele para. Até que chegue realmente a menopausa. E pode ter alteração da quantidade de sangramento. Então, a gente tem mulheres que nessa etapa, elas têm quadros de hemorragia e outras que relatam uma redução importante do fluxo menstrual. Né? Entendi. Depende do organismo da pessoa. De cada mulher. Batedeira, tontura, né? Alterações de memória, então o brain fog, né, que a gente ouviu muito falar pela questão do Covid, mas está muito associado também com essa fase do climatério. Então a mulher vai falar uma palavra, não lembra, vai falar o nome de uma pessoa, não lembra, começa a ter aquelas falhas, né? Então isso tudo são sintomas, é uma constelação aí de sintomas. Meu Deus. E que cada mulher vai viver de uma forma. A gente vai encontrar uma pequena minoria que não vai ter sintomas, que vai fazer essa transição de uma forma muito tranquila.
tranquila, mas é uma pequena parte mesmo, né? E é uma grande maioria que vai ter sintomas de maior ou menor intensidade e em maior ou menor quantidade, né? Entendi. E para as pessoas que, no caso da menopausa, né, que não tem o ciclo em dia, tem algum exame que precisa acompanhar? A grande maioria dos quadros, né, a gente vai identificar pela clínica. Então, aqui é aquela situação que a gente, dentro da medicina, a gente usa a frase, a clínica é soberana. Mas em algumas situações, realmente, a gente pode ter dúvidas. E essa é uma situação que você colocou. Às vezes, a mulher que não cicla. Então, ela, por exemplo, colocou um DIU hormonal e não sangra com o DIU hormonal. Ou ela fez uma retirada do útero, manteve os ovários, mas ela fez uma retirada do útero e não sangra. E daí, às vezes, a gente fica em dúvida, principalmente quando são sintomas mais inespecíficos, se são ou não sintomas relacionados a essa etapa da vida da mulher. E aí a gente tem uma dosagem hormonal, que é a dosagem de um hormônio do FSH, que ele pode indicar pra gente se a mulher tá ou não nessa etapa. E uma coisa que é importante a gente falar também quando a gente fala dessa questão da dosagem hormonal e também dos sintomas, é que as pessoas acham que a menopausa faz isso aqui, né? A gente vai tendo ali uma queda, né, de nível hormonal e a gente vai tendo ali um aumento dos sintomas numa progressão. Só que, na verdade, não é tão regular assim, né? Ela é cíclica. Ela é cíclica. Então, tem etapas que a gente pode estar melhor, etapas que a gente vai perceber esses sintomas de forma mais intensa, porque até parar de fato, até realmente a gente chegar na menopausa, é uma fase de grande flutuação hormonal. Então, os sintomas, eles podem ir e vir, piorar e melhorar. Às vezes, você pega uma dosagem hormonal que está muito alterada, de repente, 3, 4 meses depois, a mulher repete essa dosagem hormonal, ela está normal, e daí ela fala, mas então não era? É o processo. É o processo, tá em faz curso. parte desse período. E as emoções, então, doutora? Ficam à flor da pele. Imagino. E eu tenho trazido muito um olhar que é uma fase também da gente ressignificar a nossa história, né? A gente traz muito, até pela nossa cultura, uma questão, né, da menopausa como se fosse fim da vida, um envelhecimento, como se a gente perdesse o valor, né? Principalmente a mulher, né? Entendi. Que tem muito uma pressão, né? Até super-heroína, estética, né? E tudo. Então, mas na verdade, ela é uma jornada que eu acho que vai trazer a gente de volta pra gente mesmo. Eu falo que nas etapas anteriores da vida, né? Quando a gente tem a puberdade, a gente tem a primeira menstruação, a gente tá muito na relação com o outro, né? No desenvolvimento da sexualidade, no relacionamento a dois, nos grupos, nas parcerias. Depois, na etapa que a gente vive a gestação, a gente está também muito numa conexão com o bebê, sim. Uma fusão com o bebê. E eu falo que o climatério é a primeira etapa da vida que realmente vai trazer a gente de volta pra gente mesmo, que vai fazer olhar pra gente, olhar pra dentro, e que acaba sendo isso uma oportunidade da gente ressignificar a nossa história, olhar o que a gente fez da nossa vida até aqui, o que a gente quer levar para a segunda metade da vida, porque hoje a gente vive muito mais. Sim. Então, se a gente pensar as mulheres que estão vivendo hoje essa etapa do climatério, da menopausa, a gente está só na metade do caminho. Só. Se tudo der certo, a gente vai viver 90, 100 anos, né? E é uma fase muito importante que, além de se redescobrir, né, a gente precisa buscar estratégias, meios para melhorar ainda essa qualidade de vida. Porque Sim. Até então era uma doação para o outro, para a sociedade, para os filhos, e agora essa reflexão volta. Isso. E qual é a sua recomendação desse zelo, desse carinho para o eu próprio? O que eu colocaria? Essa fase, a gente tem que adquirir uma consciência que o climatério é uma fase de vulnerabilidade na nossa vida, na nossa saúde. Então, os cuidados que eu assumi, os autocuidados que eu assumi nessa etapa da vida vão refletir nessa segunda metade da vida, na minha longevidade, na minha saúde, né? Hoje a gente tem muito esse conceito de health span, de tempo de vida saudável.
Muito mais do que anos de vida, mas anos de vida saudável. Então, os cuidados que eu vou assumir nessa etapa vão fazer toda a diferença, porque é uma etapa de vida que eu tenho aumento de risco cardiovascular, aumento de risco de demência, aumento de risco de osteoporose, aumento de risco de doença metabólica, de diabetes. Então, a chave de virada para saúde, para doença nas mulheres, em muito está nessa etapa. Nessa fase. A gente vê que, por exemplo, os casos de Alzheimer, de demência, que a gente muitas vezes vai ter o diagnóstico lá na frente, né, com 70 ou 80 anos de idade, hoje a gente sabe que o início dos quadros de Alzheimer é no climatério, no caso das mulheres. Então, a gente precisa se atentar realmente para o nosso autocuidado e para a nossa saúde nessa etapa da vida. E daí, claro, sempre um cuidado individualizado, que vale a pena conversar com um profissional de saúde que acompanha, né? Mas eu falaria que a gente tem alguns pilares fundamentais e inegociáveis. E um principal deles... Então, anota aí, é principal, olha aí, é relevante. O principal deles é a atividade física. Tá. Eu falo que é aquela etapa que não dá mais para falar. Eu falo que a gente tem que ir na força do fazer ódio, o básico, né? Mas a gente tem que fazer, né? Se a gente for pegar toda a literatura científica e a gente vê o que tem mais evidência científica de benefício para a redução de doenças, né? E para a longevidade, para a saúde, é a atividade física. Então, isso é um pilar que eu falo que é inegociável. A gente vai ter que dar um jeito de inserir na nossa agenda. Coloco antes do almoço a minha, doutora, aí, justamente para não esquecer. Exato, isso é fundamental, né? Os cuidados com a alimentação também, né? A gente sabe que hoje a gente tem muitas facilidades, né, de refeições mais rápidas, mas a gente também, às vezes, paga um preço alto por isso. Então, a gente olhar realmente para essa nossa alimentação. E aqui eu acho que a máxima do descascar mais, desembalar menos... faz toda a diferença, porque é questão nutricional, né? Se a gente está replantando, né, essa plantinha, né, começando de novo, então os nutrientes fazem toda a diferença. Sim, tem alguns nutrientes que são muito interessantes para essa fase, porque eles são muito ricos em fitoestrógenos, em hormônios naturais. Então, a soja, né, que, por exemplo, a gente tem o tofu, que é um alimento que pode ser inserido, né, na rotina da mulher nessa etapa. A gente tem as brássicas, que são brócolis, couve-flor, couve-manteiga, repolho, então é um outro grupo. A linhaça, o gergelim, né? Então, são alguns alimentos que vale a pena a gente incluir na nossa rotina se a gente ainda não tem o hábito, né? Então, isso são alguns cuidados. Sono de qualidade, né? Isso é um ponto muito importante. A gente sabe que esse muitas vezes é o calcanhar de Aquiles da mulher nessa etapa da vida. E você considera qual é o quadro ideal para sono? 3 horas, 7, 12? Olha, essa questão de número de horas tem uma certa variação de pessoa para pessoa. Entendi. Né? Mas a gente falaria em torno de 7 a 8 horas de sono e que a pessoa acorde descansada, né? A gente vê muitas pessoas... o corpo é que vai reagir. Sim, né? Tá. Isso que é muito importante. A pessoa acorde, né, com a sensação que dormiu bem, acorde descansada. Porque muitas vezes a pessoa acorda já cansada, né? Então, alguma coisa ali não está funcionando. E, inclusive, a fase do climatério é uma fase de risco para alterações de sono, não só insônia, mas, por exemplo, para a apneia do sono, né? E que é uma coisa que a gente também tem que estar alerta para muitas vezes investigar e conduzir também, né, o melhor tratamento para a mulher nessa etapa, né? Então, isso também é fundamental. E práticas que desenvolvam a criatividade também vão ser muito interessantes para a mulher nessa etapa, porque é como se a gente estivesse transicionando a nossa força criativa, a nossa fertilidade, né, da parte reprodutiva, de fazer um bebê, criar uma família, criar, né, uma criança ou várias, né, para um outro tipo de força criativa, que é uma força criativa muito mais voltada para o mundo, voltado para o que eu vim fazer aqui, o que eu vim deixar nesse mundo. Então, a gente transiciona também dessas polaridades, né, dessa energia criativa para uma energia reprodutiva, para um outro tipo de energia criativa. É para criar um significado novo, é isso, doutora? Essa energia criativa? É, isso, exatamente.
realmente para a gente ver mesmo, né? Eu acho que está muito ligado a esse propósito, né? A criação de outros projetos, que não só o projeto da maternagem. Né? Sim. Muito ligada a isso. E daí, trabalhos manuais podem ajudar a florescer essa criatividade, né? Música, né? Arte-terapia, né? Então, a gente tem uma série de coisas aí que a mulher pode também incluir aí na rotina para desenvolver mais esse lado também, né? Esse outro lado, né? Da criação, da fertilidade que está ligada à força feminina, né? E aí, no dia a dia dessa mulher, né, doutora, a senhora está falando de ter essas outras experiências, né, que provavelmente ela não conseguiu ter tempo suficiente ou não conseguiu se dedicar um pouco para essa força criativa. Hoje, as mulheres, elas estão se permitindo mais ser vulneráveis ao ponto de buscar novas ferramentas. Sim. E isso contribui com a família como um todo, né, no trabalho. Hoje, as competências ligadas a esse novo desempenho faz toda a diferença, né? Eu acho que é para o grupo todo, né, doutora? Não só para a mulher, mas para as pessoas que convivem com ela, né? Sim, é como se você estivesse deixando uma coisa para o mundo mesmo, né? Para o planeta. É como se a gente estivesse plantando a nossa semente, né? Não só no formato de outro ser humano, né? Mas de algo que vai florescer aí, que a gente vai deixar também, né, num outro formato. Perfeito. Doutora, e quando começou esse amor pela ginecologia e pela obstetrícia? Eu decidi fazer ginecologia e obstetrícia depois de passar pelo estágio no 5º ano da faculdade de medicina. Eu nunca tinha me passado pela cabeça, né, fazer ginecologia e obstetrícia, mas quando terminou o estágio do 5º ano, eu falei, gente, é isso. Veio a paixão. Sim. E depois eu acho que a gente vai, né, trabalhando e também vai vivendo o nosso processo de autoconhecimento e a gente vai vendo que a gente tem uma história que leva, né, a gente para os caminhos que a gente está, né? Entendi. E quando a gente fala um pouco sobre esse caminho, né, esse propósito, eu sei que você contribui muito, né, com muitas mulheres, participa de outros podcasts e a mensagem que você recomenda para essas mulheres que estão nesse momento de transição de vida, né? Porque provavelmente chega situações complexas para você que não só a questão da saúde, né? A questão da mente, Sim. né? Os problemas relacionados à família como um todo. O que você recomenda? Eu falaria que a mulher precisa ter muita amorosidade, muita generosidade com ela mesma, né, antes de tudo, porque às vezes a gente é a primeira a se julgar, a se apontar. Então eu acho que a gente tem que ter essa amorosidade, essa gentileza, né, saber que a gente sempre está fazendo o nosso melhor dentro das condições que a gente tem naquele momento da nossa vida, e que a Flávia de hoje certamente está fazendo coisas diferentes do que a Flávia de ontem fez, mas porque hoje eu tenho mais recursos, né? Então a gente tem que ser muito generosa, né? Pra gente olhar pro nosso eu do passado e falar, você fez o que você podia naquela época, né? Então eu acho que essa generosidade conosco mesmo é uma coisa muito importante, né? Ter orgulho da história, Sim. né, Flávia? Porque às vezes o pessoal limita muito só nos defeitos, nos problemas. Sim. E a gente tem uma história linda, né, para contribuir e para exaltar, né? Sim. Eu sempre levo isso para minha casa. Eu tenho uma filha de 7 e aí ela sempre fala, mamãe, conta uma história. E às vezes a gente começa a contar a história de coisas infantis, né? E a gente tá disciplinando a Lívia para que ela escute as nossas histórias, né? Quando eu era pequena, quando o pai era pequeno, justamente para enaltecer a história, né? Porque senão ela acaba se perdendo no tempo. E isso você traz, é tão importante quando a gente fala, por exemplo, a gente comentou aqui hoje sobre longevidade, né? Eu acho que uma das questões, por exemplo, que pega também nessa fase, né, do climatério, da menopausa, é que a gente vive numa cultura que não valoriza o envelhecimento, que não valoriza o idoso. E isso muitas vezes é uma questão pra gente, porque daí quando a gente começa a ir para essas etapas, né, da vida, a gente começa a falar, putz, e agora?
né? Então a gente poder trazer a importância dessas histórias da família, histórias de como que foi a sua vida, do seu marido, dos avós, dos bisavós, a gente poder ter esses relatos, isso é muito bacana, porque a gente vai trazendo esse respeito pela história, esse respeito pela longevidade, esse respeito pelas diversas pessoas, pelas diversas etapas, né? Independente da idade, né? Cronológica. O reforço, né, da história. Eu acho que tem a ver um pouco também com a nossa cultura, né? Que às vezes o pessoal quer começar tudo de novo, sempre só de novo, né? E aí a gente tem sempre uma sementinha que foi plantada a gerações anteriores, né? Eu vou aproveitar sobre a questão dessa geração anterior e como as pessoas devem ficar de olho na geração anterior, doutora Flávia, porque às vezes as pessoas se acomodam, né? Ai, minha mãe teve esse problema, isso é comum, ai, eu tenho que só esperar a coisa acontecer. Você também pode sugerir? Porque eu acho importante a mulher ter esse despertar. Não é porque a mãe teve problema, a pessoa pode criar um novo conceito, uma nova consciência, né? Hoje a gente fala muito que genética não é destino. Então a gente pode ter uma genética que não é muito favorável, mas isso não é destino. A gente tem as nossas próprias escolhas. Então, a gente pode honrar a história daqueles que vieram antes da gente, né? Eles fizeram o melhor que eles podiam, né? Mas a gente pode construir uma história diferente, né? A gente pode se permitir construir uma história diferente. E eu acredito que nesse ponto, hoje, a gente tem muito mais acesso à informação do que eles tiveram, né? Então, por exemplo, se a gente for parar para pensar sobre a questão da menopausa, a maioria de nós não se lembra de ter tido uma conversa sobre esse tema com a própria mãe ou com a avó, ou com uma tia. Então, era algo que não era falado, né? E que hoje a gente está podendo trazer esse tema aqui, a gente está podendo conversar a esse respeito, a gente está podendo trocar experiência com as amigas, a gente está podendo chegar lá, mãe, a gente nunca conversou disso quando você viveu, mas me conta, o que você lembra? Como que foi para você fazer essa transição? E quanto é bonita essa transição, né? Sim, então assim, hoje a gente tem outras oportunidades, então vamos aproveitar delas, né? Vamos usufruir dessas oportunidades que a gente tem hoje, né? Perfeito. Bom, obrigada pelo seu tempo aqui, doutora Flávia, foi enriquecedor e para vocês anotaram as 4 dicas aqui da doutora Flávia, foi bem relevante, muito obrigada pela sua disponibilidade. Agradeço você, muito obrigada pelo convite, foi muito bom esse bate-papo aqui com você. E teremos outros, né, doutora? Com certeza. Então tá bom. E esse é o CPcast para você.